tal fazer essa bolsa que é super estilosa, que é tendência de moda? Para você que não me conhece, eu sou Débora Rissanto, professora de modelagem e costura, e bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a modelagem, o corte e a costura dessa bolsa, que é dupla face. Você pode fazer com pouco tecido ou mesmo com retalhos, super estilosa, que traz um ar de criatividade e de ousadia para o seu look. Então, sem enrolação, vamos para o passo a passo. A modelagem é bem simples. Se você quiser, é só tirar um print dessa tela aqui, ó, fica fácil para você anotar todas as medidas. E você também pode alterar essas medidas um pouquinho para mais ou para menos, se você quiser. Para começar, eu fiz o círculo do fundo da bolsa. Eu usei um pires para fazer esse círculo, tá? Porque ele tem 16,5 centímetros de diâmetro e o pires tinha a medida certinha que eu precisava. Então você usa um pires ou mesmo um compasso para fazer esse círculo aí exato, com 16,5 de diâmetro. Depois, esse fio aqui eu vou usar para outra coisa, já eu mostro para você. Aqui as medidas da bolsa, ó, o fundo dela tá com 28 centímetros, a altura eu marquei 39 centímetros, então fiz de um lado e do outro e fechei em cima um retângulo de 28 por 39 de altura. Desse ponto até aquele ponto ali que eu tô mostrando, tá 20 centímetros de altura. Então essa vai ser a profundidade da minha bolsa, 20 centímetros de altura. E dessa subida aqui, desse outro ponto para cima, eu marco 8 centímetros, que vai ser a altura da minha alça mais curta, tá? 8 centímetros. E aqui desse lado eu afasto 1 centímetro para dar essa entradinha aqui. Faço a mesma coisa do outro lado, então dou essa entrada aqui na alça. Dessa linha ali para cima eu vou até o final, completando os 39, e a largura dessa alça tá com 7 centímetros. O meio ali, eu usei o fio para fazer o cantinho arredondado, mas você pode fazer com qualquer outro objeto que você tenha, ou a mão livre mesmo, para fazer o cantinho arredondado do molde. O molde está pronto, confere as medidas certinho, agora é só recortar ele, para depois a gente recortar no tecido. Molde recortado, agora a gente vai colocar o tecido. É legal você trabalhar com um tecido mais grossinho, que tenha mais estrutura, para não precisar entretelar. Se for um tecido fino, você vai ter que colocar entretela. Aqui eu tô usando um corino, uma napa, esses tecidos de tapeçaria, porque eu comprei alguma coisa para fazer alguma coisa aqui em casa, sobrou, eu tô aproveitando. Esse verde também é tecido de tapeçaria, é aquele que parece um veludo, acho que é suede o nome dele, ou suedinho, uma coisa assim. Eram os retalhos que eu tinha e agora eu vou encaixando o molde para ver qual que eu consigo cortar o meu molde aí. Separando o tecido, agora é só encaixar o molde e recortar. Eu cortei assim separado, as folhas de tecido separadas, porque como eu tô trabalhando com retalho, então eu tenho que encaixar certinho ali o tamanho, né? Você pode, se você tiver um tecido inteiro, você pode dobrar o tecido e já cortar as duas partes juntas. Como eu tô trabalhando com retalho, sobrinha de tecido, então eu cortei separado, mas não tem necessidade, tá? Pode cortar tudo junto. E eu vou cortar isso tanto no tecido verde quanto no tecido preto, porque um serviria de forro, né, para o outro. Mas eu tô fazendo uma bolsa para usar dos dois lados, ela vai ser dupla face. Então eu corto em um e depois eu vou cortar aqui no outro.
Aqui eu já juntei o tecido preto e o verde, vou cortando o fundo da bolsa. Todas as partes já estão cortadas. O próximo passo agora é ir para a costura. Para começar aqui a costura, eu vou começar na parte do tecido preto. Vou costurar tudo com a mesma linha, tá? Preto. Vou costurar a lateral. Então eu fecho a lateral e a parte de cima ali da alça da bolsa, de um lado só. Fechei o lado maior da bolsa. Vou fazer a mesma coisa com o verde, então eu fecho a lateral da parte mais alta da alça que é maior e fechei a parte superior da alça ali. E o restante, né, do ladinho que é mais curto está aberta. E eu vou ver a forma melhor para fechar, se juntar assim ou colocando o forro. Melhor, eu observando ali, eu achei melhor fechar já a lateral. Então eu já fechei as duas laterais da bolsa. E agora eu vou colocar aqui o fundo. Então eu coloco lateral com lateral da bolsa e vou marcar aqui o meio. E vou dar um piquezinho para marcar esse meio. Porque assim eu vou unir os pontos, tá? Desse círculo. Então eu vou dobrar o círculo ao meio, marcar com um pique, esse meio aqui. Vou marcar 4 lados, 4 pontas nesse círculo. Então eu dobro ali, dou um pique e dobro novamente para achar a outra marcação que eu preciso, tá? Dobrando, então eu junto pique com pique que eu já marquei. Tô com o dedo aí machucado que eu cortei na faca, tá? Então não observa muito isso. Tenta ignorar o meu dedo enfaixado. Vamos lá. Pique. Para marcar os pontos no círculo pra gente encaixar ali na bolsa. Feito isso, eu vou alfinetar esses pontos. Nessa hora, você alfineta. Pode até começar a costurar para você ver se o círculo vai encaixar certinho na sua circunferência ali do fundo da bolsa. Eu alfinetei, eu marquei e percebi na hora que eu estava montando que a parte da bolsa ela estava ficando um pouquinho maior que o fundo. Então o que eu fiz? Eu soltei ali e entrei, costurei mais um pouquinho para ajustar um pouquinho a mais essa parte do fundo da bolsa, tá? Para caber no meu círculo. Eu vou usar aqui um pezinho de teflon, porque eu tô trabalhando com um tecido que é uma napa, que ele até imita um couro, é um tecido mais plastificado. Se você trabalhar com um pezinho de metal, ele pode enganchar, segurar o tecido. Então é legal trabalhar com um pezinho de teflon. Então eu tô trabalhando com esse pezinho de teflon. Se você não tiver esse pezinho de teflon e estiver trabalhando com um tecido igual o meu aqui, eu aconselho você passar um pouquinho de silicone para máquina no local que você vai costurar. Aí não corre o risco de grudar o seu pezinho, tá? Eu fiz a costura lateral e agora eu estou pespontando essa costura lateral para ficar mais reforçado, porque esse tecido ele tende a dar uma esgarçada. E também porque eu não estou costurando com linha de tapeceiro, estou trabalhando com linha comum. Então, para essa bolsa ficar mais reforçada, eu fiz uma costura interna e agora estou fazendo a costura externa de pesponto novamente, com a mesma linha. Assim fica um acabamento bonito e a bolsa também fica mais reforçada. Olha como ficou a costura ali já. Costurando o lateral e fazendo pesponto, o próximo passo é só alfinetar o fundo aqui e fechando o fundo. Alfinetei o fundo, agora é só costurar, prendendo a bolsa nesse fundo, nessa parte arredondada. Então a gente começa aqui, é só dar um retrocesso nessa parte. E depois você vai segurando o fundo da bolsa e deixando a parte da bolsa, tá? Tô segurando o círculo
firme, deixando ele firme, tá dando uma leve esticadinha, não estica, é realmente segurar firme, tá? E a parte de cima da bolsa, você vai dando uma leve embebida, como se fosse franzir. Você deixa ele mais folgadinho e vai empurrando ele para frente, enquanto o tecido de baixo você puxa do lado oposto. Então o de cima ele vai dar um leve franzido e você vai distribuindo assim toda essa parte da bolsa no fundo. Costurei, prendi o fundo, vou virar aqui para dar uma olhada para ver como que ficou. Eu percebi que quando eu estava costurando ali, a parte da bolsa ela estava maior que o fundo, então deu um leve franzido, tá? Umas preguinhas como você estou mostrando aqui, ó, como você tá vendo. Aí você pode deixar assim, caso você não se importe, então o fundo ele vai ter uns leves franzidinhos ali. Ou se você não quiser que o fundo fique retinho, aí tem que desmanchar e ajustar um pouco para caber o fundo. Eu fiquei incomodada com essa parte aqui, confesso, não gostei, então eu desmanchei, tirei esse fundo novamente e descosturei uma lateral, a lateral mais curta ali, ajustei um pouquinho da parte da profundidade da bolsa para baixo, ajustei um pouco e fiz ela caber certinho no fundo, tá? Acertei isso e fiz a mesma coisa no tecido verde. Aqui eu tô alfinetando já a lateral do forro ali, do tecido verde, no fundo. Então aqui é legal você ver também essa forma que eu fiz diferente, ó. Eu fui alfinetando com a lateral aberta, porque assim eu poderia ver quanto que ia sobrar de diferença da bolsa para o fundo da bolsa. Então eu fui alfinetando aqui, ó, e agora eu junto aqui a lateral, aí eu sei quanto que eu tenho que fechar entrando aqui. Então essa parte ficou como se fosse uma pence, porque ela ficou mais apertada no fundo, e aí quando eu vou costurando para a abertura ali da boca da bolsa, eu deixei com 1 centímetro normal de margem, tá? Então essa parte aí, ó, eu dei uma entradinha a mais, foi cerca de, ficou com uns 2 centímetros de costura ali, e lá na boca eu deixei com 1 centímetro. Então essa parte aí foi assim que eu fiz, dessa forma, porque aí casou certinho com o fundo, e depois que eu costurei, aí eu só encaixei aí no fundo. Parte da bolsa aqui do tecido verde já tá costurado, olha como ficou certinho. Esse tecido é bem mais fácil de costurar do que aquele preto, tá? Então ele ficou certinho, bem distribuído. Agora eu tenho que unir, né? Você tá vendo que o preto, ó, ele dá uma enrugadinha, porque ele escorrega quando costura ali no outro, mas ficou legal também. Eu dei uma arrumada, como eu falei que eu desmanchei, ó, olha só como já ficou bem melhor, né? A distribuição ficou um franzido aqui bem pouquinho só nesse canto, mas eu resolvi deixar assim mesmo. O restante já ficou bem melhor, de como eu queria, né? E mais certinho. Agora o próximo passo aqui agora é prender o forro no tecido preto. Para prender, nós vamos começar prendendo o forro pela alça grande, tá? Essa abertura da alça grande ali, nós vamos passar, colocar direito com direito, costura com costura e passar uma costura aqui de 1 centímetro, fazendo essa circunferência na alça grande. A gente vai dar toda a volta na alça grande aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui e você já vê o resultado, como que ficou. Quando for chegando aqui na junção das costuras, é legal a gente encaixar certinho, costura com costura, para o acabamento ficar bonito, tá? Sempre parando quando for virar, lembrando de sempre parar com a agulha para baixo, a agulha enfiada no tecido, para que esse tecido não corra,
não saia do lugar ali na máquina e a sua costura fique torta, fique feio, tá? Olha como que eu tô fazendo, eu tô encaixando costura com costura, vai fazer um leve V nesse cantinho, ó. Como eu sempre falo, já vai limpando toda a sua peça, tá? Mesmo que seja pro avesso, é uma peça forrada, mas já vai limpando, tirando todas as linhas. Nessa parte de baixo ali, ó, que é o Vzinho, você vai dar piques para poder conseguir virar, ela não ficar repuxando. Então você dá um piquezinho, pode ser 1 ou 2 aqui, para que quando você vire essa peça, eu vou virar por dentro da alça, essa parte já fique bem feita, ó. Aí agora aqui é só ir virando e assentando a costura ali. Então, se precisar, você dá mais um piquezinho. Quando você dá os piques, ó, a gente consegue virar a peça e assentando ela direitinho. Parte interna ali da alça tá pronto. Agora a gente tem que fazer o outro lado, que é o quê? É virar toda essa boca da bolsa, tá vendo? Um lado tá fechado, o outro lado tá aberto, né? Dá pra você ver ali que eu deixei o lado da alça mais curta aberto. Então, o que eu vou fazer? Fechar toda essa boca aqui da bolsa, ó. Então, o que eu faço? Viro pra colocar direito com direito, tá? Então, eu vou começar aqui colocando direito com direito e vou unindo essa alça mais curta que está aberta na parte de cima. Eu vou fechar aqui toda a circunferência ali da abertura da bolsa. Então, você começa por aqui, dando o retrocesso e só ir seguindo o corte, unindo as duas partes, de um tecido e do outro. Quando você coloca assim, ó, direito com direito, você vai perceber que você vai puxando, você vai costurar um pouco, vai encaixando as partes, para com a agulha para baixo e vai puxando a sua peça, ó. Pode ser que tenha uma forma de fazer isso forrado de uma maneira mais fácil quando a gente deixa o forro ali que tá trabalhando aberto para desvirar. Como eu tô fazendo ela para ser dupla face, para usar dos dois lados, eu não quero que apareça costura ali de emenda. Por isso ela dá um pouquinho mais de trabalho. E como que eu vou fazer? Eu vou encaixando, puxando aqui, ó, essa parte aqui da alça até aqui. Vou dar até o meio ali da alça, tá? Vou encaixar costura com costura da parte superior da alça, o máximo que você conseguir. Você coloca ali. Aí eu vou dar um retrocesso e vou tirar essa peça da máquina. Já vou te mostrar como que eu faço, por que eu faço isso, ó. Encaixei, vou costurar mais um pedacinho. Dei um retrocesso, tiro da máquina e agora eu vou desvirar essa peça, eu vou puxar pro lado direito, ó. Então, um lado da bolsa, da boca da bolsa, ó, um lado tá pronto. Mas antes de virar tudo, é legal a gente já dar uns piques nessa parte de costura arredondada, da costura curva. Então, é sempre importante dar piques na parte onde a costura é curva, porque assim tem um caimento da sua peça, ela não fica repuxando, tá? O caimento fica melhor. Então, eu tenho que dar esses piques. Na parte reta não tem necessidade, é só na parte curva, tá? Então, eu vou puxar aqui novamente para dar uns piquezinhos nessa parte curva da costura. Dei esses piques, agora eu vou puxar ela como eu estava fazendo aqui no começo, ó, e vou assentando a costura. Então, um lado aqui da boca da bolsa já tá pronto, certo? E agora eu tenho que fazer o outro lado. Então, por isso que eu desviro, porque se você for tentar fazer direto, fica muito ruim, é muito difícil. Então, dessa forma assim fica mais fácil, ó. E aqui agora eu viro pro outro lado, dou essa puxadinha e vou continuar daquela parte onde eu parei. Então, é só questão aqui de encaixar essa alça, ó, virei, vou encaixar aqui, vou colocar a agulha em cima. Agora eu vou colocar aqui, abaixar a agulha em cima da costura
onde eu já estava fazendo, colocar costura com costura ali da parte da alça, superior da alça, dou um retrocesso e agora é só ir continuar fechando a boca da bolsa do outro lado, ó. Eu vou encaixando tecido com tecido. A minha mão fica um pouquinho na frente, mas dá para entender, né? Eu encaixei aqui a margem de tecido com tecido para fechar a boca da bolsa. Costurei toda a boca do outro lado, vou fazer a mesma coisa dando uns piques na parte arredondada para depois virá-la do lado direito, tá? Puxando, então é só dar esses piques. Aqui a bolsa já tomando forma, um lado, né? A alça grande já tá pronta, o lado, a parte da boca da bolsa já tá tudo costurado, tudo embutido. Agora a gente tá faltando só essa parte aqui da alça pequena, essa partezinha aqui para costurar. Então o que a gente vai fazer aqui? Como que eu faço? Eu viro essa parte, aqui é a alça mais curtinha, eu fechei ela, né, direito com direito, igual eu fiz a parte da boca da bolsa. Eu costuro um pedaço, viro esse pedaço para o lado direito e vou e faço do outro lado, igual a gente fez a outra parte. Então ela vai ser feita assim, separadamente, ó, e ela continua aberto a parte ali da parte de cima da alça, tá? Aqui eu já costurei ela de um lado e do outro, dei o pique naquele cantinho que faz o V. E aqui eu tenho, ó, a alça pronta, já aquela parte, e a parte superior ali só que tá aberta, que agora a gente vai unir isso aí. Como eu tô fazendo a costura toda embutida para usar dos dois lados, tá? Dupla face. Se não fosse, lembrando, se fosse para trabalhar só a parte direita e esse verde sendo o forro, esse acabamento seria diferente. Mas como eu quero usar dos dois lados, eu resolvi fazer dessa forma, tá? Para prender essa alça, tá? Para fechar a parte superior ali dessa alça curta, o que que eu fiz? Eu prendi costura com costura, que é a costura ali, né, lateral, onde está a junção do tecido verde e do tecido preto. Eu prendi ali, coloquei na mesma direção e fechei somente a parte de baixo, que pode ser o tecido preto, mas no meu caso aqui eu fechei no tecido verde, tá? Então eu segurei ali costura com costura. Pode ser feito esse trabalho aqui desse acabamento, pode ser feito à mão, se você quiser, uma costurinha pequenininha feito à mão para ficar um acabamento bonitinho. Mas como eu não tenho muita paciência para costura à mão, eu resolvi fazer na reta mesmo. Então eu segurei ali, dá um pouquinho de trabalho para encaixar, mas é possível ser feito, porque eu vou só prender, porque como eu tô trabalhando com tecido grosso, o alfinete não entrou, ele não conseguiu entrar ali, ficou muito ruim para trabalhar. Então eu prendi na mesma direção ali, costura com costura, e vou costurar só o tecido verde para prender um pouquinho, ó. Fiz isso assim, porque aí eu consigo deixar ela retinha. E agora eu vou dobrar um lado, eu vou dobrar com a margem de 1 centímetro para dentro e vou encaixar o outro, um dentro do outro, tá? Então eu aperto assim, ó, coloco esse para baixo, posso tirar um pouquinho de excesso de tecido ali, dou um piquezinho para tirar o excesso e encaixo um tecido dentro do outro. E essa parte, como eu falei, eu posso fazer com costura à mão, com pontinhos pequenininhos ali, pontinho invisível, ou eu posso fazer na reta, que foi o que eu fiz aqui. Então eu encaixei um dentro do outro e dobrei o tecido de fora, ó. Eu dobrei com a margenzinha de 1 centímetro. E aí eu passo uma costura reta aí em cima. Costurei a parte com um pesponto, ó. Aí já pega a parte de baixo e a parte de cima. Aqui ficou um pouquinho fora, mas eu posso desmanchar e costurar de novo ou manter assim, que não aparece tanto, tá? Costurei aqui unindo a parte da superior da alça curtinha, né? Com a costura de pesponto. Aquela parte ali da alça já tá pronta.
agora a bolsa tá aqui, o que eu posso fazer? Ela já tá pronta, ou se eu quiser, que é no caso o que eu vou fazer nessa daqui, é passar uma costura de pesponto em toda essa lateral, tanto aqui ao redor dessa alça, quanto na beirinha aqui da boca dessa bolsa também. Eu vou pespontar com pesponto fininho, porque eu acho que vai ficar legal nesse tecido que imita o couro. Eu vou fazer com uma costura só, fininha, em toda a volta, e a bolsa tá pronta. Olha como que ela ficou bonita, com esse acabamento. Pode ser usada de um lado do outro. Na parte da bobina eu usei bobina da cor do forro, que no caso é verde, né? E a peça tá pronta, toda pespontada. Olha o acabamento. Então é legal você ver tanto o direito quanto o avesso, como fica bonitinho. E esse é o resultado da bolsa. Essa aqui foi feita no tecido de tapeçaria, que é aquele corino, retalho de suede, ou suedinha, não lembro o nome agora. Tecido de tapeçaria, ficou mais firminha, com a alça assim, um pouquinho mais curta. Vou te mostrar a outra, já tem uma alça um pouquinho mais longa. De um lado ela ficou laranja, tecido de tapeçaria também, retalho de tapeçaria. Esse aqui, ó, tecido de decoração, tudo feito com retalho, pode ser usado dos dois lados. E a terceira opção que eu quero mostrar para você, que eu fiz também, você pode fazer, é usando o mesmo molde, só que sem colocar o círculo na parte de baixo. Ela fica assim, retinha. O molde, você desenha nele, fazendo os encaixes que você quer que seja feito. Dentro dela eu usei um tecido inteiro, e aqui eu usei uma estampa, que eu achei que trouxe um pouco de ousadia para ela também. E aí eu trouxe essas opções para você, que você pode fazer para você ou para presentear. E aí, gostou? Então não esquece de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com as amigas e se inscrever nesse canal. E nos vemos no próximo vídeo.